Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui nesse canal. Hoje eu tenho um alerta muito sério para sua vida, então eu já quero aproveitar esse momento, pedir para você se inscrever aqui no canal, não esquecer de deixar o seu like e vamos para o que interessa, vamos para a palavra de Deus. Hebreus 2, 1 ao 3. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Eu tenho uma pergunta para você, e eu quero que você pare e reflita. Será que você está negligenciando a palavra de Deus? O que nos leva a negligenciarmos algo? Eu fiquei refletindo sobre isso e eu entendi que existe um problema muito sério na nossa sociedade, que é a relativização das coisas num geral, né? A gente relativiza a verdade, a gente relativiza a alegria, a tristeza, tudo é relativo. E na igreja isso é muito presente hoje. O pecado é relativizado muitas vezes através das nossas justificativas, do nosso próprio entendimento. Mas a palavra de Deus, ela tem uma instrução muito clara sobre isso. Eu quero ler aqui com vocês. Em Mateus 5,37 diz assim: Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E se a palavra de Deus nos instrui a sermos íntegros com a nossa palavra, quando você fala sim, que seja sim, sabe? Por que o próprio Deus não seria íntegro com a sua palavra? E eu acho que tá aí o erro e o grande perigo da gente negligenciar, relativizar o que a palavra nos diz e nos instrui. E em Hebreus 3,15 vai falar assim: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Será que você não está endurecendo o seu coração e negligenciando a palavra de Deus? Quando você ouve, quando você lê, que você deve ter cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Será que você presta atenção nas palavras que saem da sua boca? Será que você leva isso a sério? Ou você joga palavras ao vento? Palavras de maldição, palavrões, xingamentos, fofocas. Será que você não está negligenciando o que a palavra diz a respeito disso? E tantas outras coisas que às vezes o nosso coração se endurece por incredulidade, pura incredulidade. A gente lê, mas a gente não crê de verdade no nosso coração. O nosso coração rejeita a palavra de Deus nos pontos que nos ferem, no nosso ego, no nosso orgulho. Eu sei que essa palavra, ela é um pouco dura e ela é um pouco difícil, mas é um difícil para o nosso bem e para a salvação da nossa alma. E se eu tô aqui hoje te falando tudo isso é porque eu passei isso na pele e eu só consegui abrir os olhos quando era tarde demais, quando o meu pecado já tinha me afundado. E eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Trazer essa verdade pro seu coração e eu espero que você reflita sobre isso, sabe? Não pelas palavras que saem da minha boca, mas abre a sua Bíblia, vai em Hebreus 2 e lê tudo isso que eu tô te falando aqui, sabe? Deixa isso penetrar o seu coração, deixa isso te encher, te preencher e leva essa verdade pra sua vida. Tenha cuidado com a palavra de Deus, tenha o zelo, porque isso vai te levar pro caminho da verdade, o caminho da vida. Então, eu creio que a gente, como cristão, tem que viver em constante exame do nosso interior. A palavra fala que a gente tem que se examinar mesmo, sabe? Olhar pra dentro, fazer um raio-x, ver o que tá quebrado, ver o que tá fora do lugar, ver o que tá doente, o que tá ferido. A gente tem que fazer esse exercício todos os dias. E eu creio que a gente só vai conseguir olhar e enxergar o que tá errado quando a gente for pra palavra de Deus. Quando a gente lê que mentir é errado. Será que você não tá nutrindo pequenas mentiras no seu dia a dia? Então, não nutra sementes do mal no seu coração, sabe? Tenha o cuidado e o zelo de ler a palavra do Senhor e ser preenchido por ela
e liberta, porque a verdade ela liberta. Então, se você em algum momento identificou na sua vida que você está negligenciando a palavra de Deus, eu te convido a entrar no seu quarto, fechar sua porta e se arrepender, sabe? Abrir o seu coração para o Senhor, falar: Pai, eu tô com dificuldade nessa área, meu coração se nega a crer, eu não consigo me arrepender, eu não consigo mudar os meus atos. Confessa, sabe? Confessa para o Senhor o seu pecado e peça a sua misericórdia, sabe? Busca nele mudar a rota, a direção da sua vida, sabe? Endireita a sua vereda e caminha nessa palavra que vai te levar para a vida eterna. Saia do engano, da ilusão do pecado de uma vez por todas, sabe? Eu sei o quanto isso é difícil. Eu mesma passei por isso, assim, de deixar plantar uma sementinha da rebelião no meu coração. E isso foi se nutrindo dentro de mim. E quando eu vi, eu estava tão afastada da verdade, e eu nem mesmo conseguia me arrepender. Eu nem mesmo conseguia enxergar tudo isso. Porque a mentira é assim, a ilusão ela é assim. Ela vem te ganhando e quando você vê, você tá domado por isso. E somente a mão do Senhor para te arrancar desse lugar. Então não se deixe vencer pelo pecado. Sabe, o Senhor Jesus, ele venceu na cruz do Calvário todas as mazelas desse mundo, toda dor. E mais do que isso, ele veio para te dar salvação da sua alma. E eu sei que nos dias de hoje pregar sobre salvação é tão passado. Quem prega sobre salvação em 2025, né? As pessoas querem saber de sucesso, as pessoas querem saber de dinheiro, as pessoas querem saber de relacionamento, de status. E a gente vai se esquecendo e se perdendo e deixando a salvação em segundo lugar, quando ela deveria estar em primeiro na nossa vida. Sabe, a nossa vida aqui na Terra é um sopro. E é claro que aqui eu não tô falando que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que aprender, que a gente não tem que crescer, que a gente não tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Eu não tô dizendo isso de forma alguma. Eu só tô dizendo pra gente não negligenciar o que a palavra nos diz, porque a palavra é sobre salvação, sabe? E o resto é consequência. Então, eu creio que a gente tem que manter o nosso foco em Cristo, porque é Ele que vai nos dar a direção. E o nosso papel aqui é obedecer a Ele, sabe? Até o fim, a gente tem que obedecer nos mínimos detalhes, sem entender. E parar de negligenciar a voz dEle. Parar de endurecer o nosso coração quando Ele fala. Não só através da Bíblia Sagrada, mas quantas vezes Deus fala diretamente ao seu coração e você endurece o seu coração para a voz dEle? Você se fecha, você fala que é coisa da sua cabeça. Você relativiza, fala que isso é besteira. Sabe, quando você fala um palavrão e vem aquele incômodo do Espírito Santo no seu coração, você fala: não, que besteira, é só uma palavra. Não é só uma palavra. Entende? A palavra, ela nos encoraja a se apegar a essa salvação. Até o fim, a gente tem que se apegar a essa confiança que Jesus nos deu. Sabe, quando Ele venceu a morte, Ele nos deu vida. E a gente tem que se apegar a essa verdade, sabe? Você tem livre acesso aí na sua casa ao trono da graça, sabe? Se arrependa dos seus pecados de uma vez por todas. Renuncia. Não dá. Eu imaginava que dava pra gente viver o evangelho sem estar crucificado na cruz. E não dá. O seu velho homem tem que estar pregado na cruz. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E não dá pra gente negligenciar essa verdade. Ela faz parte do evangelho de salvação. Entrega a sua vida pra Jesus. Para de perder tempo. O que você tá esperando? Sabe, você fica inventando desculpa o tempo inteiro. Quando você estiver pronto. Quando você vai estar pronto sem Cristo? Nunca, nunca. Então, eu acho que Deus nos trouxe uma esperança de uma vida abundante. E a gente tá perdendo o nosso tempo olhando pro mundo, que não pode nos oferecer nada, senão a morte eterna. Eu tô te pregando isso porque em algum momento da nossa vida a gente faz uma escolha. A escolha de pegar a nossa cruz e seguir Jesus, porque não dá pra seguir Jesus sem a nossa cruz, sem carregar a nossa cruz. Ou a escolha de deixar Jesus pra lá e seguir com a nossa vida. Assim como foi
com o jovem rico, né? Ele tinha a escolha de deixar o ídolo dele, o dinheiro dele, a confiança dele para confiar em Cristo. E aquilo foi duro demais para ele. E eu já me encontrei nessa situação, sabe? De estar apegada a um sonho e de repente aquele sonho não tinha tanto a ver com o propósito de Deus para mim. Mas, eu queria tanto e, sabe, Jesus, fica de lado um pouquinho porque eu vou atrás desse sonho. E não funciona assim. Não funciona assim. A gente tem que parar de tentar convidar Jesus para caminhar conosco. Largar tudo para começar a caminhar com Ele. Nos planos dele, no tempo dele, do jeito dele. E eu não sei se isso está fazendo sentido para você ou não, mas se isso te fez refletir, se você quer mudar de rota nesse momento da sua vida, se você quer se entregar para Cristo, sabe, para de colocar armaduras, se rende a Ele, se rende à graça de Deus. Ele tem uma vida abundante para você. Ele tem mais do que isso, Ele tem a vida eterna para você. Sabe, não são só sonhos nessa terra, mas é para além disso. E esse é o maior presente que a gente pode receber. Sabe, não existe nada maior do que isso, do que viver com Ele eternamente. E se aí dentro do seu coração você sente que essa mensagem é para você, eu quero orar por você agora. Então, feche seus olhos, sabe? Se você estiver sozinho, se você tiver a oportunidade de ir para um lugar sozinho, faça isso, feche seus olhos. E eu quero que depois desse vídeo você fale com Deus. Ele te ouve, Ele te ama e Ele te chama. Agora mesmo. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Senhor, Pai, o Senhor conhece essa pessoa da cabeça aos pés, Jesus. Sabe, antes mesmo dela nascer, Pai, o Senhor já tinha a vida dela inteira, Senhor, planejada. O Senhor tem propósitos para essa vida, Jesus. O Senhor tem planos, Pai. Sabe, planos de fazê-la prosperar, Senhor, não de sofrer. Jesus, eu peço, Pai, abre os olhos dessa pessoa nesse momento, Jesus. Tira toda ilusão do pecado, Pai. Faça enxergar, Senhor, que só o Senhor é o caminho, Jesus. E não existe outro, Pai. A gente não pode negociar isso. O Senhor é o Deus da vida e salvação, Jesus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa entrar, Pai, nos lugares mais escuros, Jesus, que essa pessoa se enfiou, Pai. Esse fundo de poço, Pai, do pecado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda tristeza caia por terra, que toda depressão, toda ansiedade, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, venha de encontro com essa vida agora, Jesus. Traga cura, Pai, traga restauração, Pai. Escreve uma nova história em nome de Jesus. O Senhor conhece, Pai, a fraqueza dessa pessoa, Pai. O Senhor sabe onde aperta, Jesus. E eu oro, dê forças para essa pessoa vencer, Jesus. Seja na área que for, Pai. Traga renovo e traga forças para essa pessoa, Jesus. Que a sua força, Pai, se aperfeiçoe na fraqueza dela. Em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse encontro lindo que o Senhor marcou com essa pessoa. Te agradeço porque o Senhor a ama, o Senhor se entregou por ela na cruz, Pai. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu não planejei muito bem o que eu ia fazer nesse vídeo hoje. É o primeiro vídeo desse canal. Eu tô nervosa. Mas eu espero que tenha te edificado, eu espero que tenha falado ao seu coração. Então, obrigada por acompanhar até o final e a gente se vê no próximo vídeo.